Será que muitas vezes nós achamos que amor e lei são coisas totalmente contrárias? Ou seja, vivendo sobre a regra do Espírito, nós podemos passar por cima das regras e da lei? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter a Tua presença. Estamos percorrendo também um itinerário com a palavra de Gálatas. Gálatas está querendo comunicar muita coisa ao nosso coração, esta carta de São Paulo, a esta comunidade. Bom, o que eu quero que vocês observem? São Paulo ele vai começar a bater muito sobre a questão da lei. Por quê? Porque muitos judeus acreditavam que não podia se falar aos pagãos, ou seja, aqueles que não faziam parte dessa hereditariedade de ser judeu, não poderiam receber este anúncio. Ou que recebendo este anúncio, que é essa situação agora que se encontra, primeiro achavam que não podia, depois o que aconteceu? A própria história foi mostrando, eles receberam, por exemplo, o batismo do Espírito, e não teria lógica eles receberem o batismo do Espírito se Deus não quisesse. Então, se eles receberam, era como um testemunho daquilo que Deus desejava. Bom, aí o que acontece? Depois deles terem percebido que sim, é para evangelizar os pagãos, então tinha muito essa dimensão de que eles tinham que viver conforme os judeus. Ou seja, eu pegaria a regra judaica e transferiria a esses pagãos. Daria a eles o peso da regra, ou seja, você perceba que na lei judaica tem muitas regras, e colocaria sobre eles. O que Paulo está querendo trabalhar aqui, sobretudo, com a insensatez que está entrando na comunidade, é que não se deve se reger pelas regras e colocar este peso, por exemplo, da circuncisão para os pagãos. Mas eles receberam já a graça. Então a regra ela foi superada justamente pela experiência do Espírito. Então nisso Cristo deixou eles, os pagãos, livres para viverem sem as regras judaicas. Porém, o que acontece? Quando muitas vezes nós trabalhamos isso, existe um certo relaxamento e olhar para tudo isso que São Paulo está dizendo de uma forma muito superficial. É quando acontece o seguinte: olha, eu faço por amor e faço de qualquer jeito, não preciso ver esta regra, ou seja, eu dou uma autorização para alguns casos, para aquela situação, não porque a regra permite, não, a regra não permite, mas por amor eu faço. Só que este amor, muitas vezes que infringe, ou seja, que passa por cima da lei, ele tem realmente que ter ali o seu questionamento. Porque a ideia é que a lei, ela não deve ser deixada de ser vivida, mas à medida que você ama, o amor, ele vai fazer você cumprir todas as regras. Por quê? Porque você quer o melhor para aquele que você ama, você faz o melhor. Muitas pessoas, por exemplo, que estão num caminho, às vezes de segunda união, quantas vezes eu percebo um amor dessas pessoas por Deus. Elas muitas vezes não procuram para se desfazerem da regra, embora aquilo que é a lei, aquilo que está na palavra de Deus não se desfaz, elas não procuram muitas vezes para, padre, eu preciso disso, meu caso especial. Não. Elas, justamente amando a Cristo, percebendo este amor, elas também querem viver aquilo que a igreja pede, aquilo que, ou seja, o Senhor pede através da igreja. É muito bonito porque há um movimento. Quando falta muitas vezes este amor a Cristo,
simplesmente quer o banimento da lei. Quer, olha, não, isso aqui não tem sentido, eu não quero, hoje são outras épocas. Quer se tirar a regra, mas você não percebe amor. Você percebe alguém que quer justamente tornar as coisas conforme a sua própria vivência. E é muito nítido, muitas vezes, a diferença de uma pessoa que se aproxima querendo simplesmente retirar a regra e outra pessoa que se aproxima com amor. E você vai percebendo tudo isso. Por quê? Porque a pessoa que se aproxima com amor, ela cria uma exigência que ela mesma, para ela responder a este amor. E o amor, ele tem as suas exigências. Perceba, para você ter um relacionamento, este relacionamento te cria exigência. Só que ao mesmo tempo que ele cria exigência, as exigências, elas se tornam, à medida que o amor cresce, mais fácil de ser vivido. E sim, se aquele outro com que você relaciona tem algumas debilidades, algumas dificuldades, elas se tornam mais simples, embora elas continuem e elas te façam sofrer, mais simples à medida que o amor cresce. À medida que o amor por si só, somente por si cresce, você quer que aquele outro elimine os seus problemas, ou seja, para aí, supera as tuas dificuldades, porque eu não quero conviver com elas. Então você isola, você coloca uma divisão e você fala, olha, ou você muda isso daqui ou não dá. Tudo esses critérios vão aparecendo, porque entra aí vamos dizer assim, uma divisão que é muitas vezes sutil. Isso acontece na igreja. A igreja pensa assim. O padre pensa assim. Por quê? Por que não está acontecendo? Olha, vamos dividir. A igreja tem os seus problemas e as suas deficiências. O padre tem os seus problemas e suas deficiências. E ele tem que corrigir. Percebe que aqui o amor não me faz descer. Aqui é um amor a si, que justamente quer tirar o peso. Eu quero que vocês percebam essa diferença, porque isso vale para tudo, para o relacionamento na sua casa, para o relacionamento no seu trabalho, para o relacionamento na igreja, porque a mesma lógica se aplica. Assim, nós precisamos ir ao encontro dessas graças, dessas dimensões. Então perceba esses detalhes, acabei me alongando aqui, não entrei no texto, mas para vocês agora perceberem quando nós entramos no texto, como isso aqui está sendo olhado, percebido por São Paulo. Vamos ao texto, Gálatas capítulo 3, versículo 22 ao 29. Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sobre o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sobre o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Ou seja, aquilo que era a questão da lei era o processo para santificar. E aquela regra guardava para viver depois na fé. Agora chegou o tempo da fé, vai dizer São Paulo. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois também descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Ou seja, aqui estabelece todos os parâmetros para que o anúncio chegasse então e tivesse qualificação para os pagãos. Depois entra esta dinâmica da qual eu falei antes de ler o texto. Percebam tudo isso na sua vida. O amor vai fazendo com que esta fé se enraize.
a fé enraizada produz caridade. Isso nós vamos trabalhar também algumas homilias aqui diante. Deus abençoe e vamos juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.